Gostou do tema? Não. Chata. E aí, tudo bem? E Como é aí? que se faz um podcast? Do nosso jeitinho, né? Como sempre. Eu sou a Lila Eu sou a Jai. e esse é o Café Pode. Eita, que desanimado esse Vamos de café novo. pode. É, Vamos de domingo novo. de manhã, né? É, tá foda, galera. Oi, eu sou a Lila Eu sou a Jai. e esse é o Café Pode. hoje a gente tá aqui no Café Cultive, né? A É gente... bem gostosinho aqui de Fortaleza. Já é bem... antigo, eu acho. Não tem. Já tinha vindo aqui outras vezes, mas hoje eu vou provar um negócio que eu nunca tinha provado. Quando chegar, eu mostro aí pra vocês. Eu também já vim aqui várias vezes, pra falar a verdade. O casamento dos meninos foram aqui, foi aqui também, né? Ah, da Samanta e do Matheus? Ah, legal. E eu acho que é um dos cafés preferidos da minha sogra. Então, a gente teve uma época que a gente vinha muito, que eu cheguei até a dar uma abusada. Eu fiz muita reunião de trabalho aqui. Foi? É. Então, reunião de trabalho, já vim pra evento aqui também. Então, é um café que estamos familiarizados. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu não queria falar hoje, mas como eu não Falta de tive ideias. Como eu não tinha uma solução para propor, É isso. É sobre desistir. né? Quando a gente quer jogar tudo pra cima e diz, foda-se. Até onde a gente vai para ter um credencial, eu posso desistir. Tá na hora. Tá na hora. Até onde eu posso tentar para ver que aquilo... Assim, né? O comum de se ouvir na nossa sociedade é que a gente não pode desistir nunca, né? Eu não concordo com isso. Tu não concorda? Não. Pois esclareça o seu ponto para os nossos telespectadores, ouvintes, sei lá como é que chama. Não, assim, eu acho que a gente não pode desistir nos primeiros desafios, porque isso faz parte do processo. Os desafios fazem parte do processo. Sim. Mas eu acho que a gente passar, igual eu já vi, né, histórias de pessoas que passaram a vida inteira persistindo na mesma coisa, a pessoa foi embora, não fez outra coisa e não deu certo. Entendi. Mas, claro, tem gente tipo, que insiste aí e vai, mas a minha concepção é a minoria. A pesquisa que ela fez, vou usar a cabeça dela, constatou que... Não, porque, vamos dizer, você passar até 5 anos insistindo em um negócio, insistindo que aquilo ali vai dar Tu certo. passou quase 10 anos sem desistir do REC. 5 anos é pouco, hein? Não, mas eu pensei em desistir várias vezes. Ele não tá nem ouvindo. Tá aqui, gente. Tive que dar algumas... Não, mas eu tô falando mais em, tipo, um relacionamento, você tem uma troca diária ali, que você vai e volta. Sim. É a famosa via de mão dupla. Se fosse só uma via só indo, realmente você desiste. Não vale você ficar insistindo no relacionamento que você tá se relacionando sozinha, que não é relacionamento. Já dizia a Mose, né, que tá sendo citada aqui mais uma vez. Se vocês quiserem saber sobre a hora certa de desistir de um relacionamento, sigam ela. Ela não pagou por esse público, mas eu vou cobrar ela depois. Tá acontecendo um relacionamento ali, tipo, a decisão de um casamento, como o meu demorou, a gente começou a se relacionar quando a gente não tinha muito dinheiro, a gente tinha outros sonhos que a gente queria realizar antes, tipo o intercâmbio que a gente realizou, a gente não queria um casamento comum, entendeu? Você viu que foi um custo alto pro casamento, então a gente teve que esperar um momento pra isso, não dava pra 2 estagiários fazer a festa que a gente fez. Exatamente, foi uma senhora festa. Então, mas quando você tá insistindo, mais pra falar no relacionamento, que você tá indo sozinha, que você tá insistindo sozinha, que você tá cedendo sozinha, porque é um relacionamento. Tu precisa um ceder. relacionamento é de 2. Mas né? tem que ceder dos dois lados. Isso. Em algum momento tem coisas diferentes, mas tem que ceder. E um relacionamento que só você cede. Não funciona. E aí, assim, aproveitando que a gente entrou nessa área do relacionamento, eu acho que o relacionamento ele é muito de a gente saber até que ponto é uma questão de desistência ou não,
e até que ponto é uma questão de falta de amor próprio. Também. Né? Porque tem gente que fica nessa de não sair porque eu não vou achar outra pessoa, porque sei lá, é isso que eu mereço. por conta de dinheiro, se eu terminar, como é que eu vou seguir minha vida sem a ajuda financeira dele, tipo assim. Então tem muitas camadas, né, tipo, quando a gente fala de relacionamento. Mas até que ponto vale a pena insistir num relacionamento que, apesar de, que além de não agregar em nada na sua vida, ela ainda te puxa pra trás. Então, quando a gente fala de relacionamento, a questão do desistir ou não é uma questão que, tipo, você precisa realmente olhar pra o que aquilo tá te gerando na vida. Tipo assim, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não vou desistir porque eu acredito que a minha missão é transformar aquela pessoa. Mudar aquela pessoa. Pelo amor de Deus, ninguém muda ninguém. Gente, assim, eu acho que... Só Deus. Exatamente. E até pra Deus mudar, você tem que querer. A pessoa tem que querer, exatamente. Eu acho que o que a gente pode ter de missão, assim, em relação às pessoas, na minha opinião, a minha missão é amar aquela pessoa, é fazer aquela pessoa feliz. Mas transformar é outra parada, entendeu? É uma parada que, tipo assim, a gente já sabe que tem estudos, que tem um monte de coisa que diz que cientificamente isso não é viável, né? Então, esse ponto. E na parte de profissional não, né? Parte de realização de sonhos. Na parte de realização de sonhos. Você tem aí vários, né? Tenho vários que pareciam impossíveis. E foram. E foi também isso, a questão de não desistir, né? Porque quem diria que a menina está lá no interior dos Cafundós da Paraíba, que morava na periferia de Fortaleza, que trabalha desde os 15, que estudou em escola pública, realizaria o sonho do intercâmbio, realizaria o sonho de poder escolher onde trabalhar, porque muita gente não tem o privilégio de escolher onde trabalhar. Exatamente. Já tive propostas de emprego que eu neguei porque não estava condizente com o que eu queria para o momento da minha vida ali. E que privilégio eu poder fazer isso, né? Chegar nesse momento. E eu sei que ainda quero alcançar muita coisa ainda profissionalmente. Sim. Mas de ter o casamento dos meus sonhos. Sim. Então, como a persistência me ajudou a realizar tudo isso. Quando eu decidi fazer... Ó, o outro ali gravando a gente. Eu vi. Quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu era estagiária. Eu ganhava R$800, R$700, eu nem lembro. Eu decidi que eu ia fazer intercâmbio. Eu vou e eu vou. Tipo, não importa como, né? Não importa como. E claro que eu fiz minha parte. Claro que eu fiz minha parte, mas Deus abençoou muito a minha jornada para conseguir realizar, né? Sim. Mas eu me esforcei como profissional, eu fui efetivada, coisa de 1 mês depois eu fui efetivada. Eu pedi aumento um tempo depois. E eu consegui me organizar financeiramente. Claro, eu não vou dizer que você, para realizar um sonho desse, você continua vivendo a sua vida normal. Não, você precisa escolher realizar aquele sonho para você ter a paz no coração de abdicar de muitas coisas da sua vida. Você precisa abdicar para poder, pelo menos eu preciso. Eu acho que todo mundo que não nasce na cadeira do privilégio precisa. E assim, mesmo quem nasce na cadeira do privilégio, todo mundo precisa escolher suas batalhas em algum momento. Exatamente. Entendeu? Então, talvez eu não precise abdicar de, sei lá, comprar roupas para ir para a Europa. Assim, eu precisaria abdicar disso. Eu tô falando assim, a pessoa, né? Não, exemplo. Mas em algum momento eu vou precisar abdicar de alguma coisa em detrimento de outra. A vida é assim. Talvez aquele seja não sei. Mas é verdade, eu tive que abdicar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de experiências. Eu invisto muito nisso, assim, às vezes eu prefiro eu prefiro deixar de estar sempre comprando roupa, por exemplo, pra ir pra um restaurante legal, ir pra aquela experiência, viajar, já sabe. Então, tipo, viagem, que é uma coisa que eu amo, tive que dar uma segurada. Eu só viajava nesse período se para família e tal, que aí a gente vai patrocinar, né? Mas a gente deu uma boa segurada, porque primeiro a gente ia pro Canadá. É verdade. A gente ia pra Montreal, tudo deu errado. Tipo, veio pandemia, veio tudo, né? Sim. Aí
quando a gente trocou o intercâmbio para Brighton, que a gente foi para Inglaterra, Reino Unido, aí tudo começou a fluir, tudo começou a dar certo e a gente foi pagando, a gente parcelou, claro, a gente fez. Quando eu era estagiária, eu fui lá na fé, fechei o contrato e parcelei o máximo que eu podia. Na fé, literalmente, gente. Parcelei tudo, não tinha um tostão, mas menino, deu tudo certo, paguei todas as parcelas, juntei dinheiro. Deu bom. Esse é um lance muito, muito importante da persistência, né? Porque eu tenho certeza, né, que nesse meio tempo apareceram muitos desafios que poderiam ter feito vocês dizer assim, não vai lá, melhor eu escolher outro momento da vida para ir, enfim. Mas eu acho que o grande lance foi a capacidade de lidar com os desafios e entender. E você, tipo, até hoje eu tenho sonho de Canadá, né? De conhecer o Canadá, mas de você saber o momento de recalcular a rota. Tipo, pra que eu vou ficar insistindo em destino, insistindo tanto em algo que não tá fluindo? Eu tenho muito isso. Se algo não tá fluindo, se tá empancando demais, pra mim, não é que eu vou desistir, mas não seja o momento daquilo. Entendeu? Eu tenho muito isso. Então, quando a gente recalculou a rota e mudou pra ir pro sonho do Harry Potter, né? Tudo começou a fluir, entendeu? Deus começou a abençoar aquela decisão. E uma coisa que eu acho que eu já te contei, que no período que a gente foi viajar, que a gente estava indo para a Europa, aconteceu um terremoto próximo do Canadá, que talvez aquilo teria abalado a gente não ir. Com certeza. Entendeu? Então tudo acontece como tem que acontecer. Eu sou muito essa. Eu vou ali no meu máximo insistindo, mas se não tá fluindo, eu recalculo a rota. Eu quero continuar realizando meu sonho, eu mudo a direção, eu mudo a forma, entendeu? E eu acho que recalcular a rota é uma das paradas que poucas pessoas pensam nesse cenário, né? Tipo assim, porque quando você fala assim, eu tenho um sonho de tal coisa, a gente pensa de uma forma muito específica, né? Mas aí, assim, o que eu acho, né? Porque eu sou meio... Eu tenho duas Lilas vivendo dentro de mim. A Lila que, tipo assim, que é... Não, eu quero desse jeito, vai acontecer desse jeito. Normalmente essa é a que predomina mais, né? Mas, tipo assim, ontem, né? Eu disse assim, não tô vendo evolução, então vou jogar tudo pra cima, não é pra mim, né? E, por exemplo, essa minha segunda persona, ela acontece muito quando são coisas que são desafios, que mexem muito mais com a minha cabeça, como, por exemplo, perder peso. Perder peso sempre foi assim, né? Sempre que eu ganhava muito peso, então eu fazia ali um esforço, eu treinava. Eu treinava, eu comia direitinho e não sei o quê. Obrigada. Que chique. Né? Olha, eu pedi um negócio. Uma bandeja francesa. Que vem um croque monsieur. Só por isso aqui já valia, né? Esse aqui eu não lembro o que é. Mas... é um iogurte. Vem um chocolate quente, um croissant, brie, manteiga e geleia. Bonito. E o seu, querida? É um toast no prato. É ovo. Eu tinha cogumelo, pedi pra tirar, porque eu não gosto muito. Avocado e presunto de Parma. E eu pedi um cappuccino belga. E o teu ainda veio com chocolate quente, né? Então, a parte de perder peso era um negócio que mexia muito com essa minha questão. Acho que talvez ainda mexa, não sei. Porque dessa vez tu fez de uma forma mais leve, né? Não foi nenhuma dieta mirabolante. Isso. Porque eu sempre tive esse lance de... Na verdade, assim, eu sempre, depois de adulta, né? Esse lance de ter muita dificuldade para emagrecer e não sei o quê. E essa questão do peso era uma parada que mexia muito com a minha autoestima. Mexe, na verdade. Então, sempre foi um negócio muito assim. Eu tô tentando, tentei um mês, tentei 2, tentei 3, tentei 4, não tá rolando, aí eu começo a ficar desanimada. Aí daqui a um tempo
Eu disse, isso não vai resolver, vou desistir. E aí eu desisto, aí tudo que tinha evoluído vai para trás de novo. Então, tem coisas específicas que eles necessitam de mais persistência e existe essa minha segunda persona, que às vezes eu sei, não quero. Eu acho que é porque assim, ó. Minha. Que estranho. Aqui eu tenho que mexer. Deixa eu falar, já no fundo. Sim. O que é que eu percebi de ti? A Lila, pra quem não conhece, que a maioria das pessoas provavelmente aqui conhece. Mas a Lila é aquela pessoa que ela é muito. Se ela quer uma coisa, ela vai lá e faz. Ela não é de ficar esperando, nem contando com outras pessoas. Não, ela vai lá e faz. Tanto em relação a trabalho, amizade, tudo assim, né? Tipo. Só que tem coisas na vida que não dependem só da gente. Depende de outras coisas. Então, tipo papel de parede. Chegou, tu foi lá. Tu foi esperar alguém, chamar alguém pra contratar, ou esperar o Yuri te ajudar. Ai. Apertada, bota mais pra trás. Quebrou aí? Ou o Yuri te ajudar? Não, tu vai lá e faz. Botou, foi lá, aplicou o papel de parede e pronto. Mas emagrecer depende de tu, mas depende de outras coisas também. Depende, não é um vai lá e faz, não. Depende do teu organismo, como vai reagir. Porque o emagrecer tem muito aquele lance de tipo assim, é só fechar a boca. Mas o que a gente muitas vezes esquece é que muita gente não é só fechar a boca, né? Tem questões hormonais, questões fisiológicas, emocionais. E todas essas coisas estavam bem desgringoladas dentro de mim. Então complicava um pouco o processo. Pois é, então, até a questão, o que a gente estava conversando ontem, ao trabalho, tipo, você produzir conteúdo para rede social, a gente pode estar aqui produzindo conteúdo e tal, só que a gente ainda pensou na nossa produção, depende do algoritmo, depende das pessoas se identificarem, depende de coisas. E a resposta disso pode demorar muito a chegar. Eu vejo muitos influenciadores falando que a resposta chegou com um ano e meio. Claro, tem gente que viraliza e vira a sensação muito rápido, mas a grande maioria não é assim. A esmagadora maioria não é assim. Então, a gente tem uma audiência, ela demora um pouco mais a ser construída. Exatamente. Ela demora. Principalmente se for de forma orgânica, né? Exatamente. E o teu perfil, ali tem um perfil do... Como é o teu arquétipo? Fora da lei. Normalmente são pessoas... a maior parte acho que do teu seguidor são pessoas conhecidas. Hoje em dia não tem tantas pessoas ainda desconhecidas. E dos teus desconhecidos, poucas eu conheço fora da lei. Então não são pessoas que se identificam tanto com o teu estilo de falar palavrão, de ser lá direto, entendeu? Então, pra tu começar a atrair, porque tem muito esse público forte, eu vejo muitas pessoas, influenciadores que têm esse público, esse perfil fora da lei, e eles têm uma comunidade muito forte, só que demora pra construir, porque não é algo tão aceito pela sociedade. Não, e outra coisa. Qual é o grande ponto na minha criação de conteúdo? É porque eu não crio conteúdo pra fazer com que a pessoa se sinta assim, ai, olha como a Lila é fofa, ai, que bonitinho isso aqui. Não, eu confronto muito a pessoa, né? Eu falo muita coisa pra incomodar. Então, às vezes as pessoas, elas não estão prontas para certas conversas que eu tô querendo ter, né? Mas o meu objetivo é esse mesmo, é tipo, a gente vai dar outra linha de raciocínio nas pessoas, fazer com que as pessoas, tipo assim, saiam do mais do mesmo, porque tá todo mundo na internet falando de fórmulas mágicas que fazem isso, faz aquilo. E eu tô dizendo assim, cara, se tu for continuar nessa, se tu for continuar seguindo isso aí, tipo, beleza, tu pode até viralizar um vídeo, mas ele não vai conectar com ninguém. Tipo, tu não vai vender mais por causa disso. Tu tem que pensar no teu público final, quem é que vai comprar de ti. Entendeu? Exatamente. E aí até essas pessoas chegarem até mim, demora um tempo. Né? Aí, por conta disso, às vezes a gente... Até essas influenciadoras, quando elas estão começando a lançar muita coisa, né, assim, elas demoram um tempo pra lançar algo, porque tem que chegar ao ponto
as pessoas quererem vestir o que elas vestem, quererem comer o que elas comem e o que elas vão testando com isso. As publis. As publis é um grande teste para isso. Aí voltando para a realização de sonho. Eu acho que sonho, ela é uma coisa pra você insistir, é aquela coisa que a gente leva pra insistir pra vida toda, porque sonho é sonho. Mas não dá pra tu ficar insistindo na mesma coisa, no mesmo caminho, se ele não tá dando certo. Tu tem que pensar em outro caminho, pensar em outra estratégia pra tu conseguir chegar lá. O objetivo, ele não precisa mudar, né? O que talvez mude é como você vai chegar até ele. E aí é muito importante a gente ter a cabeça aberta, né, pra gente entender que existem momentos pra isso, de tipo, eu queria se fosse assim. Beleza, mas tu vai conseguir conquistar a mesma coisa se tu desviar o caminho um pouquinho pra esse lado. Mas você vai chegar lá no mesmo lugar. Por que isso vai fazer o teu sonho menos importante, menos realizado do que ele realmente é? Não, é só. É tipo assim, mas tem caminho que toda vez que você passar por ele tem um buraco lá. Se você ficar toda vida caindo no buraco, toda vida não vai ornar. Você tem que dar a volta no buraco, entendeu? Pra fazer dar certo. A gente tem exemplos de pessoas que conseguiram realizar ou virar grandes pessoas já na terceira, tipo Walt Disney. A gente tem vários exemplos aí, que agora tá fugindo da minha cabeça. Mas que insistiram a vida toda e conseguiram já depois do que a sociedade mesmo, porque a gente tem é uma receita de bolo, né? A gente tem que nasce, cresce, tem que casar, tem que não sei o que, tem que, como tu fala, ninguém tem que nada. Ninguém tem que pôr, né? Você tem o que você tá afim, o que você quer, o que você tá afim de fazer. E aí assim, é doido isso, tipo, quando eu era mais nova, o meu grande sonho era ser, como se diz, independente. Não importa se eu vou ser médica, advogada, não sei o quê, mas eu não queria depender de ninguém. Eu não queria ser o tipo de filha que depende dos pais pra ter uma casa, pra ter um carro, pra ter... Não, eu queria eu conquistar as minhas coisas. Talvez fosse mais fácil se eu tivesse escolhido uma carreira melhor remunerada do que a publicidade. Talvez fosse. Mas eu não me identificava. Obrigada. Eita, que vamos aí. Pão creminha, aberto. Com a crosta de requeijão. Tava tentando entender o que era isso aí. Então, é muito... Tem muito isso, sabe? Beleza, eu escolhi o caminho mais difícil, escolhi. Então demora mais pra chegar? Então, mas assim... Quer dizer, não tô mais... Tá vivendo já. Já tô vivendo. Já tem seu carro. Tenho carro. Sua empresa. Minha família, tenho minha empresa. E eu não dependo de família pra ter nada, entendeu? Mora num bairro legal, num prédio muito bom. Isso tudo já conquista. E aí, assim, eu não escolhi o caminho tradicional. Agora, no momento em que eu escolhi o caminho... Eita. Vou deixar apimentado. É? Muito. Eita, caralho. Oi, gente. No momento em que eu escolhi o caminho mais difícil, eu sabia que eu ia ter mais batalhas, mais momentos que talvez me fizessem pensar em desistir. Mas o que realmente faz a diferença é que, mesmo com todas as estatísticas dizendo que não iam dar certo, eu fui lá e fiz. E tá dando. Com certeza tem muito mais a conquistar, mas também já conquistou muita coisa. Muita coisa. Não fiz uma boa escolha de pedido hoje, gente. Tá tudo bem. Se eu pedir uma coisa nova, nem sempre a gente acerta. Gosto muito mole assim. Entendi. Gosto mais Dorinha. Sim. A pimenta
tirou o juízo dela. Mas aí, é tipo, até que ponto? Tá. A gente tá nos sonhos, né? É. Qual é o teu maior sonho hoje? Ainda. Você não realizou. Fora a nossa viagem de 30 e 40 pra Europa. Pra vocês verem como a vida da gente muda, né? Tipo, quando eu era mais nova, que não era casada, não tinha filho nem nada, o meu sonho era, tipo, viver por aí, fazer X coisas. Tinha muita viagem nos meus planos e tal. Hoje não. Provável? Hã? Provável bom. Esse é bom? Eu não tenho. Hoje, os meus maiores sonhos, eles estão ligados A família. à minha família. Coisa que antes eu nem sonhava em ter, né? Quando eu era mais nova, eu não queria ter filho, eu não queria casar, não queria fazer nada disso. Mas a vida me mostrou outro caminho. E eu abracei esse caminho e hoje, assim, eu posso dizer que eu sou muito feliz com esse caminho novo. Porque às vezes eu acho que muitas vezes a gente quer insistir numa coisa que a gente acha que vai ser bom pra gente. E às vezes isso é bom temporariamente. E às vezes isso é bom temporariamente. A vida que eu levava antes de tudo isso era uma vida que não era sustentável a longo prazo. Né? Massa você curtir, você ir pra festa, você todo final de semana tá num lugar diferente. Mas eu precisava de algo que me puxasse pra realidade. Eu precisava de algo que dissesse assim, legal isso aí, mas que horas tu vai começar a construir as tuas coisas? Ou tu vai ficar, todo o dinheiro que tu pegar, tu vai papocar em bombom, bala e chiclete. Gente, uma coisa que dinheiro vai embora. Vai embora. É esse negócio de Festa e viagem. festa. Não, principalmente porque nessa época, quando eu bebia, eu ficava rica, né? Rica. Meu cartão de crédito só rico, coitado. Porque eu ficava rica, eu comia tudo, eu bebia tudo, eu pagava bebida pra todo mundo. Então, era um negócio assim, bem desmedido mesmo. Mas hoje, o que aconteceu na minha vida? Tipo assim, eu engravidei, totalmente não planejado, e foi o meu filho que disse assim, ei, tá na hora de tu ter 10 centavos de responsabilidade na tua vida. Entendeu? E aí eu acordei pra vida e assim, hoje se não fosse ele, eu nem sei o que seria da minha vida, assim. Então, uma gratidão imensa pela vida do meu filho, entendeu? Mesmo não tendo sido da forma tradicional, né? Como a maioria das pessoas diz que é o certo. E também não foi tipo assim, um processo, engravidou, deparei minha vida. Não, tu foi se adaptando a ela, né? Tipo, logo quando o Eric ainda tava maior, então ainda ia, né? Pras festas aqui atuar. Acho que uns anos depois só tu aceitou Jesus, né? Então, foi um processo até chegar nenhuma conquista, nenhuma realização de sonho. Nada acontece de um dia pra hora pra outra. As pessoas só veem o resultado, mas o processo é muito maior. É uma parada que a gente tava falando ontem, né? Tipo, a gente tá num processo de mudança pro apartamento dela e do Edson. E, tipo, tá um caos, né? Tipo, o apartamento tem muita coisa pra fazer, tem uma reforma gigantesca, tem muita coisa que tava guardada no apartamento que precisa sair. Então, ela até falou assim, quando o apartamento estiver pronto, vai todo mundo olhar e vai dizer assim, olha que lindo, como a vida deles é fácil, como a vida deles é linda, mas ninguém viu os bastidores. Ganhar no apartamento. Entendeu? Mas ninguém tá vendo os bastidores. E assim, realmente isso é uma realidade muito grande, pô. A gente vai fazer 9 meses de casado, a gente não se mudou. Isso aí já diz muita coisa, né? Tipo, aconteceu muita coisa, né? Meu sogro faleceu, a gente passou por muito processo, a gente teve que dar pausas nesse passo. Passo que, assim, não deixa de ser um sonho, né? Sim, é um sonho. Eu nunca tive meu lar. Minha mãe casou quando eu tinha 16 anos. E pra mim, é como se eu tivesse deixado de ter um lar ali, assim, o meu ponto seguro, porque... Entrou uma pessoa nova. Estranha, né? Apesar de eu ter uma boa relação com o meu padrasto, apesar de ele Naquele sempre momento... me respeitar, mas era eu e ela sempre, só mulheres em casa. Então, quando entra um homem diferente na sua casa,
o provedor muda. Sim, né? sim. As coisas mudam, então eu deixei de ter meu lar ali. Aí depois eu passei um bom tempo morando na casa dos meus sogros, né, também. Agora, Também não era o meu lar, não era o lugar que ficava saudável. Então agora ela finalmente vai ter o canto dela, né? Então, assim, é um processo que ninguém tá vendo os bastidores. Assim como, por exemplo, quando tem muita gente que, por exemplo, olha pra mim, pro Yuri, né? E vê, tipo, a gente mora num apartamento bom, né? Com um carro bom e tal. tendo o privilégio de poder escolher, né? Quando eu troquei o meu celular pelo iPhone 16, a galera olha assim, tipo assim, pronto, a Lili e o Yuri não tem problema na vida, eles estão nadando no dinheiro, né? Mas, por exemplo, ninguém sabe que para comprar o meu celular, eu passei uma temporada inteira de futebol americano fazendo freela, captando vídeo e editando vídeo de atleta individual para juntar a grana. Vale ressaltar, cada jogo são, em média, 4 horas no sol quente, né? Editando 10, 12, 15 vídeos por semana para conseguir juntar uma grana para comprar o iPhone. E ainda passou um tempo guardando dinheiro, né? Com coisa no teu próprio dinheiro da marquinha, né? Isso, para poder conseguir alcançar essa conquista. Então a galera vê assim, porque a galera não vê o que é que você tá fazendo. A galera vê quando você do nada aparece com uma coisa nova. A galera vê quando, por exemplo, todo final de semana eu dou um pulinho na praia com o Yuri, né? Então, tipo assim, aconteceu até no finalzinho do ano passado, né? Todo dia de manhã o Yuri me levava para tomar um banho de mar, porque eu tava numa depressão bem profunda e tal. Então era meio que... a gente já falou, né? Um episódio. Então, muita gente olhava pra mim e dizia assim, eita, a vida da Lila tá boa, todo dia na praia. Mal sabiam eles que aquilo ali era como se fosse assim, uma parte do meu tratamento, que eu nem queria estar ali, que eu tava indo porque o meu marido me levava pra ver se me dava um ânimo de vida, né? Então, é muito fácil a gente julgar as conquistas dos outros sem saber da trajetória. Porque na trajetória, muitas vezes as pessoas pensam muito em desistir. Uma pessoa com depressão pensa em desistir várias vezes. Então, de tudo. De tudo, inclusive. Quero até aproveitar esse espaço aqui para se você está passando por alguma coisa, se você tem algum tipo de dificuldade, não desista, procure ajuda na família, nos amigos, ajuda profissional. Hoje em dia tem números, né, que você ligam, tipo, de auxílio e tal, para você conversar com alguém. Eu vou dar uma pesquisada, você coloca aqui, mas não desiste. Não, assim. E não passe por esse processo. É um processo que você não pode passar sozinho. Você precisa de pessoas, você precisa escutar outras coisas, porque como a gente já falou aqui, as vozes da nossa cabeça, em períodos assim, elas falam alto coisas ruins, que abafam a lógica. Então a gente precisa ter alguém próximo da gente lembrando essa lógica, lembrando essas coisas, mas não ignore, ajuda, procure ajuda. Isso, tô só passando a mão no microfone, desculpa aí, editora. Então é muito importante a gente entender essas coisas na nossa vida. Ninguém sabe num processo desse. Ninguém sabe, por exemplo, quantas vezes a Jai e o Edson pensaram em desistir do apartamento por causa dos inúmeros problemas que deram. O apartamento que eu moro hoje, eu morava em 3, 4 vezes inferior, que era na frente dele. E todo dia eu olhava pra ele e dizia assim, meu sonho é morar nesse prédio, meu sonho é morar nesse prédio, meu sonho é morar nesse prédio. Toda vida que eu saía de casa, eu botava a mão assim, meu Deus, eu declaro que eu vou morar ali, eu declaro que eu vou morar ali. E aí eu consegui, mas ninguém sabe o tanto que a gente trabalhou pra conseguir, ninguém sabe como foi difícil encontrar um apartamento lá, ninguém sabe quantas vezes a gente foi lá visitar um apartamento e se frustrou. Ninguém sabe o tanto que a gente trabalha de horas a mais por dia pra gente bancar esse apartamento. Ninguém sabe como foi o sacrifício na época que a gente morava no outro, que os donos pediram o apartamento de volta. E o meu filho não queria sair ali da região porque ele tinha amigos muito próximos, então como foi difícil encontrar um apartamento. Mas, e até assim, porque quando a gente chegou no apartamento, o apartamento ele era, tipo assim, meio que seco, né? Assim, então, aos poucos que a gente foi fazendo uma coisa ali, bota um papel de parede ali, pinta uma parede ali, pra deixar ele mais ou menos. Assim, tem tudo. E isso, eu não tô tentando aqui dizer que
que eu não tô numa cadeira privilegiada. Eu estou numa cadeira privilegiada e eu sou muito grata por estar nessa cadeira privilegiada. Eu sei que muita gente não tem a oportunidade de fazer isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que não é porque você está numa cadeira privilegiada que você não pode, não deve valorizar as suas conquistas, porque só você sabe o tanto que você lutou para chegar ali, o tanto que você sonhou, o tanto que você chorou. E cada um tem uma dor específica. O que dói em mim não dói em você e vice-versa, entendeu? Pra mim pode ser muito fácil, porque, assim, eu olhar pra tua história e dizer assim, besteira, já reclamando aí de ter que ficar subindo material de construção, de ficar tirando coisa do apartamento, se o apartamento é deles, ou besteira, né? Mas, tipo, gente, só Deus sabe o que... Seria muito mais fácil alugar. Entendeu? Então, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua história, cada um tem o seu... Né? Uma coisa que eu lembrei agora também, quando a gente foi fazer um intercâmbio pra Inglaterra, não foi pouca gente, muita gente falando, tá rica, né, escolhendo viagem pra Europa, tá rica, não sei o quê, porque quando a gente vai conquistar uma coisa, a frase das pessoas ao nosso redor é isso, né, não sei o quê, mas vamos fazer intercâmbio e por que não casar? Sim. Vou fazer intercâmbio e porque eu não tenho... vou gastar dinheiro com isso, podendo comprar uma casa pra vocês, um carro pra vocês. Não, mas naquele momento não era ter um carro ou ter uma casa ou casar. Naquele momento a gente queria viver. Aquilo ali, ninguém tem nada a ver com o seu sonho. Se o seu sonho é pular 3 vezes, pula 3 vezes. Entendeu? Tipo, ninguém tem nada a ver. O momento é seu, as decisões são suas. Então, pode estar contra a maré do mundo. Se essa pessoa vai lá e faz. Não desiste, porque fulano ou cicrano tá dizendo que é melhor tu fazer isso agora e depois se der. Até hoje eu escuto, um dia desses viaja quem tem dinheiro guardado, quem tem dinheiro sobrando na conta, viaja quem depois que rasou. Se eu fosse esperar e realizar todas as coisas, casar, ter filho, ter casa própria, ter carro, para mim poder viajar, que sempre foi o meu sonho viajar o mundo, desde que eu me entendo por gente, esse sempre foi o meu sonho. Se eu fosse esperar realizar tudo isso, no final que eu realizasse, tinha mais coisas que as pessoas iam botar na sempre frente. Aparece, gente. Sempre aparece alguma coisa. Sempre aparece alguma coisa. Na época que o Eric nasceu... Amor, encheu? Pão, uma chapa com requeijão. Tá bom. Sempre vai aparecer alguma coisa. Na época que o Eric nasceu, que eu morava na casa da minha tia, né, com ela, e aí eu comecei a dizer assim, não, eu preciso de um lugar pra eu morar, eu e esse menino, né? Eu tenho que criar ele só, eu não posso... E aí, assim, quando eu comecei a procurar apartamento, o pessoal disse assim, mulher, espera não sei o quê, tu vai sair de casa assim, tu não sabe nem se vai dar certo, e se não der certo, tu vai precisar voltar pra casa da tua família, voltar é pior do que sair. Então, assim, foi tanta coisa. Mulher, mas tu não tem nada ainda. Tu não tem um sofá, tu não tem não sei o quê. Eu disse assim, gente, eu preciso de um fogão, uma geladeira e uma cama. Isso eu tenho. Eu fui pra um kitnetzinho, eu e ele. Lá a gente foi construindo nossas coisas. E, cara, as coisas vão acontecendo. Foi difícil? Foi muito difícil. Precisei abrir mão de muita coisa. Mas, pra chegar lá, eu sabia do que eu precisava. Eu precisava de precisava de um dinheiro pra dar de calção no apartamento. Eu precisava comprar... algumas coisas para casa, eu precisava, não sei o quê. Aí, nessa época, eu trabalhava numa agência. Aí, eu comecei a trabalhar em horários alternativos, como bartender e garçonete, em barraca de praia. Passava o final de semana todinho trabalhando. Juntei. Acho que com 6 meses, eu tava fazendo meu chá de casa nova. E, assim, muito legal, porque quando você faz as coisas pelos motivos certos, tudo contribui para dar certo, né? Tudo foi. Quando foi para eu fazer meu chá de casa nova, como assim, era uma época que eu ainda não estava 100% na minha transformação ainda, eu tinha um amigo que era dono de um bar. Ele disse assim, pode fazer aqui. Aí, outro amigo meu, assim, que tocava
que toca ainda na noite, que é maravilhoso, assim, um cara assim, fantástico. Tenho certeza que se você mora em Fortaleza, você já viu ele em alguma noite por aí, que é o Fats Domino, um cara fantástico. Ele foi tocar no meu chá de casa nova. Uns amigos meus que tinham uma produtora de eventos, eles fizeram toda a decoração, tudo bem bonitinho. Cara, foi assim, foi fantástico, foi a minha cara, foi um negócio diferente, cheio de coisa nerd, sabe? Eu ganhei muitas coisas legais pra minha casa e eu me mudei. Um kitnet, eu, meu filho, e lá a gente começou a construir a nossa história. Eu lembro também, eu sempre fui a pessoa de não me conformar com a minha situação. Pô, menina de periferia, que as pessoas ao redor, vamos dizer, elas gostavam de comprar roupas mais em conta, perfume mais em conta e tal. Eu poderia fazer isso, mas se eu queria uma coisa boa, eu arrumava um jeito de ter aquela coisa boa. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de uma roupa um pouquinho melhor. Eu não compro muito, mas eu gosto de comprar com qualidade, é durável. Então eu sempre gostei de coisas boas. E eu não nasci em berço de ouro. Não tive um salário bom sempre na minha vida toda. Então, quantas vezes eu e a gente queria viajar para um lugar bacana, que a gente também tem essa, que a gente não gosta de qualquer hotel, a gente é fresco com hotel, viu? Não é só para hotel, não. A gente fazia brechó. A gente fazia brechó nas feirinhas. A gente começou a fazer artesanato, garrafas decoradas, coisas decoradas, para vender na Away, nessas feirinhas de brechó mesmo, de roupa. A gente trabalhava a semana inteira e sábado e domingo a gente estava na feira, trabalhando de 3 da tarde até 11 da noite. Sim. Então, eu não me conformava de eu não poder. Eu ia lá fazer eu poder. Entendeu? Total. Eu me sacrificava para aquilo e sempre na minha vida foi isso. Tipo, eu não nasci em berço de ouro. Eu não sou rica. Pelo contrário. Hoje em dia eu tenho até minha própria família deve achar assim, gasta dinheiro demais com besteira e não sei o quê. Mas eu nunca me conformei com o salário mínimo. Cara, porque assim, qual é a minha cabeça? Todo mundo tem responsabilidades. Fato. Se você já for com as suas responsabilidades, o resto, velho, faz o que tá no teu coração. Na época que eu fui casar também, a gente fazia brownie pra pagar o casamento, sabe? Vendia muita coisa minha. Uber, né? Uber, fazia também. Então, pra que fazer um casamento pra tantas pessoas, não sei o quê? Porque era o que a gente queria. A gente queria um negócio animado. Assim, a gente queria um negócio que fosse, sei lá, que a gente pudesse aproveitar, né? Muita gente chegou pra gente e disse assim, faz só um jantar simples num restaurante, não sei o que. Eu disse, não, a gente quer aproveitar, a gente quer dançar, a gente quer curtir, a gente quer, sabe? O Yuri, ele tem muitos parentes no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente queria algo que valesse a pena eles saírem de lá pra cá pra vir, entendeu? Então, a gente lutou pra fazer do nosso jeito. Foi custoso. Fiz praticamente tudo à mão. Tu também fez muita coisa à mão no teu. Mas é aquilo que a gente queria. Eu acho que Um dia antes dos padrinhos, a gente botou os padrinhos tudo pra embalar os bem casados, que a gente não queria pagar por os padrinhos tudinho não, né? Que tu não me chamou. Eu chamei, você que não foi. Por causa que tu não só podia ir no sábado. Em Guaramiranga, foi na sexta. Vocês até frescaram tu e a Cecília dizendo, a gente se livrou. Verdade. A gente ficou até de tarde até de noite fazendo dobraduras dos guardanapos. Eu não queria pagar R$2 pra dobrar guardanapo e embalar os bem casados. Deu tudo certo. Tudo certo. Tem gente que fala, vou sair hoje, vou fazer isso e isso. E aí depois... Obrigada. E aí depois eu sorteio quais são as contas que eu vou pagar. Tem gente que faz isso. Tem. Tem, assim, falta esse senso de responsabilidade. Tipo assim, não, eu vou pagar as contas primeiro. Se sobrar alguma coisa, eu faço o que eu quero, né? Assim como a gente já vê inúmeras histórias de, por exemplo, de pais que
fazem X coisas antes de pagar a pensão e no dia de pagar a pensão diz que tá sem dinheiro, né? Então, é tudo muito, assim, cara... Acho que tudo na vida você tem que alavancar suas prioridades. Isso. Tem coisas que são... Elencar. Elencar suas prioridades. Alavancar. Elencar suas prioridades, desculpe. Tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não. Que não são, exatamente. Você precisa comer. Você precisa de um gasto para comer. Você precisa pagar uma energia. Você precisa. E você tem necessidades básicas que precisam ser atendidas. Agora, se você quer morar num lugar menor, num bairro mais periférico, para você ter mais dinheiro para viajar, você quer continuar andando de ônibus do que investir no carro para ter mais dinheiro, para juntar dinheiro para casar. Ou então juntar dinheiro para comprar a casa própria, você passa 2 anos ali morando num kitnet, você tá juntando dinheiro ali para comprar sua casa própria pro futuro, entendeu? Tudo é elencar suas prioridades. A gente abriu, até às vezes vem a coisa na cabeça, né? Nossa, fulano consegue viajar, consegue ter casa própria, consegue ter uma festa no casamento, tá? Fulano é fulano. Isso eu tô entendendo até pra mim mesmo. Fulano é fulano. Eu preciso, o meu processo é diferente. Eu preciso fazer uma coisa por vez. Tipo, a gente primeiro fez intercâmbio. O processo é diferente, o contexto é diferente. A gente primeiro fez intercâmbio, depois a gente casou e agora a gente quer ir pra nossa casa. E isso, esse processo que a gente tá vivendo desde 2020. 2020 foi a decisão do intercâmbio, vivemos o intercâmbio em 2023. E olha, da decisão que tomamos em 2020, tivemos que ter paciência porque o processo só aconteceu em 2023. Pandemia, financeiro, tudo entrou nesses 3 anos. Sim. Aí, em 2023, a gente fez intercâmbio, final do ano de 2023 eu casei, eu noivei. E o casamento aconteceu 1 ano depois, né, em 2024. E agora, a gente não conseguiu ver por tudo que aconteceu também. Então, conseguiu ver os dois. A gente precisou focar no intercâmbio, focar no casamento, trabalhar pra isso, pra poder depois a gente ver. A gente teve uma lua de mel um pouco mais... A gente foi pra um hotelzinho legal, mas foi aquilo. Mas aí a gente tinha feito, a gente passou 30 dias fora. Eu poderia ter esquecido disso, mas não, tipo, a gente viveu uma baita de uma experiência. Não, é uma parada que acontece muito, né? Às vezes a gente esquece as coisas que a gente viveu. Na hora, assim, do negócio que eu quero aquilo, a gente esquece. Isso é verdade. E o quão é importante, até as pessoas que não são cristãs, psicólogos, já vi esses gurus falando da importância da gratidão, porque a gratidão é um lembrete do quanto você já conquistou, do quanto você já realizou até chegar ali. Sim. E você como é? Elencar todos os seus... as coisas ali que você já foi grata, que você já viveu, é um lembrete pra sua cabeça, que a nossa cabeça, muitas vezes ela é nosso próprio vilão. É verdade. Ela é o nosso próprio vilão. Então, é muito fácil. A gente passa 3 anos pra viver um sonho, a gente vive e tal, fica empolgada ali por 6 meses. Depois a gente esquece. Ficam as memórias boas, mas a gente esquece. É igual tem gente que volta pra relacionamento tóxico, porque esquece das coisas ruins e só lembra das coisas boas. Gente, as coisas que nos fizeram que nos fizeram mal, elas fazem parte do nosso processo. A gente não pode trancar numa caixinha e fingir que não existiu. Que não existiu. A gente precisa aprender com elas. A gente aprende, a gente ressignifica, mas deixa elas ali, porque elas são esse lembrete, elas são esse alerta, elas fazem parte do nosso sistema de tipo assim, epa, eu não preciso passar por isso, já passei por isso, eu não preciso passar por isso de novo, né? Isso faz toda a diferença na nossa vida, assim, como ser humanos, a gente conseguir distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que faz bem pra gente, o que não faz, porque a gente aprende a ter critérios, coisas que quando a gente é novo a gente não tem, né? A gente acha que a vida é uma grande experiência, cheia de mágica e a gente muitas vezes quebra a cara. E no momento em que a gente quebra a cara, a gente precisa deixar aquelas cicatrizes aparentes para quando a gente for de novo a gente dizer, epa, eu já bati minha cara bem ali, eu não vou de novo. Exatamente. É assim que ele se aprende também, né? E o nosso cérebro, ele é algo que está em constante desenvolvimento. Então, a gente nunca deixa de ser aquela criança no fundo. A gente às vezes precisa... Eu sou uma pessoa que eu prefiro aprender com o erro dos outros. Minha vida toda, eu sempre, tipo assim...
gosto muito de aprender com os erros dos outros, mas eu tive os meus próprios erros que talvez ajudaram outras pessoas. Sim. Mas eu sempre tentei, tipo, e ali eu lembrei agora da história de uma amiga minha, não era nova, né? Só que eu sempre tive a cabeça meio madura, assim, pra relacionamento e tal. Sempre tive certeza do que eu queria e do que eu não queria, do que era, eu até estava falando nesse instante. Prioridade. Não, é negociável e não Ah. negociável em relacionamento. Aí eu lembro que ela comentando e tal, que ela tava querendo voltar com o ex dela, né? Aí ela, era pra me ter ficado, era com fulano. Ele pagava minhas comprinhas, ele me levava pra sair. Aí eu, tá, mas você tá lembrando que ele te dava migué, ia pras festas e passava a noite toda na festa? Tu tá lembrando que ele passava de 3 dias sem nem te responder? E quando tu ia falar com ele, ele achava ruim? Eu não tô lembrando das coisas boas, não. Cara. Às vezes a gente tende a querer ter memória curta, mas é muito importante a gente lembrar de todo o contexto, né? É complicado isso, mas eu acredito que cada um de nós precisa sempre ter uma visão muito clara do que quer, do que faz sentido, do que faz bem. Faz sentido persistir. E do que não faz. Porque uma coisa é o objetivo, outra coisa é a trajetória. Né? Então, não existe só um caminho para você alcançar um objetivo. Com certeza existem muitos outros. Se você, pra tu também, né? Mas se você também tá pensando em produzir conteúdo, um lembrete é que tu voltou a produzir conteúdo faz o quê? Uns 3 meses? 4 meses? Sei não. Por aí, né? Por aí. Não, só fala assim. Não, onde é que você tá querendo chegar, não? Calma. A produção de conteúdo, ela é um processo também. Um processo que é chato, que às vezes a gente vê retorno e a gente não vê. E às vezes o retorno ele é silencioso. Mas se você tá pensando igual a gente tá aqui, ó, produzindo conteúdo pra 3 pessoas assistirem. Não, tem mais. Mas a gente tá aqui, continua persistindo, apesar que domingo é o único dia que eu durmo às 8 horas e estamos aqui gravando. E às vezes você não tá vendo o resultado. Você tá ali 3 meses, 4 meses, não tá vendo o resultado, mas persista. É o que eu falei ontem pra Lila, apesar dela me chamar de chata várias vezes, tente 1 ano. 1 ano. Pra mim, o mínimo de qualquer sonho, se você desistir por menos de 1 ano pra um sonho ou pra uma realização, não era. Pra mim não era. Não era sonho, não era vontade, era fogo no rabo. Mas é bom ter fogo no rabo. Fogo no rabo é uma funcionada, assim, ó. Mas se você persistir naquilo que você tá por 1 ano, se aquilo não mudou de 1 ano, aí você bota tudo no papel, recalcula a rota e traça outro caminho. Mas no mínimo 1 ano ali, eu acho que a gente tem que... Ela disse que se eu não tentasse 1 ano, ela não ia deixar eu desistir. Mulher, tu acha que tu é quem pra não deixar eu fazer nada? Tu esqueceu quem é aquela enlocrada aqui nesse negócio? Ela tá ficando, né, Dora? Não tá ficando muito atrevida. Mas não pode estar investindo tempo, tá investindo dinheiro. Tem que persistir 1 ano. Não pode. Tá. Se pensar em desistir, eu começar a cutucar, encher o saco. Ela sabe encher o saco. Sei. Ela sabe. Então, tente ali o máximo que você puder. Não desista. Vá recalculando ali a rota. Vá mudando ali as formas. Tem muitas formas das estratégias. Mas não desista. E não fique se comparando, não. Porque eu faço isso e isso não é legal. Aprenda com os meus erros, assim como a gente. Desistir dos sonhos não pode. Café pode. Café pode. Não tem mais o café aqui pra fazer. Faça.